Olá, eu sou o Sky Kundi e essa é a segunda parte da minha refutação ao apologista evangélico Lee Strobel e as suas 4 categorias de evidências para a ressurreição de Jesus. E caso você não tenha assistido à primeira parte, vai lá, assista com atenção, é um vídeo rápido, até curto, e depois volte para continuar aqui comigo, ok? The second category of evidence is the early accounts we have for the resurrection. In other words, I used to think as an atheist that the resurrection was a legend, and that took a long time to develop in the ancient world. But what I learned is that we have preserved for us a creed of the earliest Christian church, a creed that is an eyewitness-based report of the resurrection of Jesus. Now, this creed has been dated back by scholars to within months of the death of Jesus. Within months. That is historical gold. So we've got a news flash from ancient history on the resurrection. Bom, esse é um argumento muito usado pelos apologistas evangélicos. Eu mesmo já vi esse argumento sendo usado muitas vezes. E diz que não podemos considerar que a ressurreição de Jesus seja uma lenda, porque lendas levam um bom tempo para serem desenvolvidas. E como há evidências de que a ressurreição de Jesus foi algo proclamado muito cedo, de modo muito precoce, entre os primeiros cristãos, então a ressurreição tem tudo para ser um fato real. Existe fato fictício? Tá, vocês entenderam. Aqui o Lee Strobel parece estar usando, não sei se de modo inconsciente ou meio que sem querer, a falácia conhecida como falácia do espantalho. Para quem não conhece, procura aí no Google por falácia Strawman. Ou seja, ele está criticando, rebatendo um argumento que não necessariamente é amplamente usado pelos céticos. Eu mesmo nunca vi um cético rejeitando a veracidade da ressurreição, argumentando que foi uma crença que só passou a ser divulgada décadas mais tarde, após a morte de Jesus. Ou seja, não importa quando os cristãos passaram a proclamar que Jesus ressuscitou, se anos mais tarde, se meses mais tarde, ou se apenas poucos dias após a morte de Jesus. O que importa aqui, o que interessa, é que essa é uma alegação extraordinária, muito inverossímil, muito implausível, tal qual são as alegações extraordinárias ou miraculosas de outras religiões. E de fato temos muitos exemplos muito bem documentados, exemplos até modernos, de pessoas que criaram seitas com as crenças mais malucas, quase que tiradas da bunda, e com elas conseguiram convencer milhares de pessoas. Eu vou dar alguns exemplos. Seita Heaven's Gate. Os seus fundadores alegavam que a Terra passaria por uma reciclagem, e que o modo de escapar dessa reciclagem seria através do suicídio, quando então as almas dos fiéis seriam conduzidas até uma nave que estava acompanhando o cometa Hale-Bopp. E quem estaria na nave esperando por essas almas elevadas? Ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. E de fato, dezenas dos adeptos dessa seita se suicidaram com esse propósito em 1997. Ramo Davidiano, do David Koresh. Essa é uma seita um pouco difícil de falar porque é cheio de controvérsias e é um pouco confusa, pois é uma dissidência já de uma outra dissidência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pondo de modo resumido, David Koresh conseguiu convencer muitos membros da igreja do ramo davidiano de que ele era a encarnação de Ciro, o Grande, e o último dos profetas. Ele e dezenas de membros da igreja morreram em um confronto com o FBI no Texas em 1993. Templo do Povo, uma mistura muito louca entre cristianismo e comunismo criada pelo famosíssimo Jim Jones. Ele morreu no famoso e muito trágico caso de suicídio coletivo envolvendo centenas de membros da sua seita em Johnstown, na Guiana. Isso em 1978. E como último exemplo, temos a Igreja Mormon. O seu fundador, Joseph Smith, alegou que um anjo chamado Moroni entregou a ele um livro de ouro, com páginas de ouro, que teria sido escrito em egípcio reformado. E, após uma suposta tradução feita por Joseph Smith, esse livro ficou conhecido como o Livro de Mormon. Não há como comprovar a existência desse livro feito de placas de ouro e escrito em egípcio reformado,
Porque, como todo bom artefato religioso, tal como a Arca da Aliança, o livro desapareceu. Mas essa lorota, essa história colou, e aí temos a Igreja Mórmon com dezenas de milhões de adeptos por todo o mundo. Joseph Smith e um irmão foram mortos por dissidentes em 1844. E eu quero enfatizar que em todos esses exemplos que eu dei, tivemos pessoas que morreram por suas crenças, e que essas crenças são tão implausíveis que fica até difícil para nós entendermos como é que pessoas aparentemente normais e até mesmo inteligentes chegaram a esse ponto. Agora pensem vocês que se coisas assim são possíveis na era da internet, na era espacial, imagine há 2000 anos. Agora veja que eu não disse que foram crenças tiradas da bunda, mas crenças quase tiradas da bunda. Isso porque as novas seitas se baseiam em crenças anteriores que já possuem uma ampla aceitação, que foi o que fizeram os fundadores dos exemplos que eu dei: Heaven's Gate, Ramo Davidiano, Templo do Povo, Igreja Mórmon. Todas elas se basearam em uma crença que já tinha um grande prestígio, uma grande aceitação, no caso, o cristianismo, e apenas deram alguns bons passos além. E aqui eu sei que você sabe onde eu quero chegar. O mesmo aconteceu com o cristianismo, que se baseou em várias crenças judaicas, tais como o sacrifício para a expiação do pecado, a vinda do Messias e a ressurreição dos mortos. E também é muito claro que temos uma boa influência do paganismo no cristianismo. Ou seja, não haveria nenhuma dificuldade intransponível para uma nova religião conseguir adeptos, alegando que o seu fundador ressuscitou. Apesar de haver aí uma certa controvérsia a respeito de como os primeiros cristãos concebiam a ressurreição de Jesus. E é nesse ponto que as coisas ficam ainda mais complicadas para o Lee Strobel quando ele fala em testemunhas oculares da ressurreição. A creed that is a eyewitness-based report of the resurrection of Jesus. Acontece que o nosso testemunho da ressurreição mais antigo, o apóstolo Paulo, em parte alguma das suas cartas alega que ele, ou qualquer outro discípulo, tenha visto um Jesus ressurreto em carne e osso. Observe que em 1 Coríntios 15, quando Paulo menciona as pessoas que viram Jesus ressuscitado, ele não diferencia o modo como essas pessoas viram a Jesus do modo como ele mesmo viu. E através do livro de Atos, ficamos sabendo que Paulo apenas viu uma luz e ouviu uma voz, que ele interpretou como sendo a de Jesus. Ou seja, nada muito confiável. Até porque até os dias de hoje temos pessoas dizendo que viram Jesus. De fato, Paulo acaba criando uma tensão a respeito de como devemos conceber a ressurreição de Jesus. Pois enquanto ele fala na ressurreição apenas em termos espirituais, os evangelhos apresentam um Jesus ressuscitado em carne e osso. E não pense que essa possível discrepância no modo de se ver a ressurreição de Jesus entre o apóstolo Paulo e os evangelhos tenha sido resolvida e ficado no passado. Ela chegou até nós através das testemunhas de Jeová, que não aceitam que Jesus tenha ressuscitado em carne e osso. O cristianismo é uma bagunça. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido os meus argumentos. E se acharem que eu deixei algum ponto relevante de fora, ou não trabalhei muito bem alguma questão, vocês deixem aí nos comentários que eu vou tentar resolver nos próximos vídeos, que eu espero que não demore muito. Ok? Até a próxima. Tchau. Cara, minha unha tá caindo. Olha só que coisa horrível.